Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais uma semana em que nós vamos ter o nosso período de estudo de célula online. Nós vamos ter esse estudo, um resumo do estudo que cada líder vai receber para ministrar para as suas células, para os seus discípulos. Nós vamos iniciar hoje uma série com alguns estudos falando sobre as bem-aventuranças, tendo ali como alvo o texto de Jesus, não é? Falando sobre as bem-aventuranças. O tema dessa série de estudo é escolhas para uma vida feliz. Escolhas para uma vida feliz. E o primeiro estudo dessa série é escolha ser pobre em espírito. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O Salmo 112, versículo 1, ele nos diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Olha, todos nós temos vontade, desejo de sermos felizes. Isso é um alvo de todo mundo. A humanidade inteira corre atrás da sua felicidade. O problema é que às vezes a gente entende errado o conceito de felicidade. A gente pensa que felicidade é uma coisa que a gente possa ir a algum lugar e pegar e tomar. A gente entende por vezes que felicidade é algo que a gente pode comprar, pagar. E é daí que vem tantas pessoas sofrendo, infelizes. Porque na busca por algo que possam pegar, que possam ter, que possam pagar, acabam ficando frustradas e não chegando a lugar algum. A gente entende que a felicidade é algo que nós encontramos quando nós decidimos ter uma vida seguindo os princípios da palavra de Deus. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor e viver os seus planos e os seus ideais para a nossa vida. Aí está a fonte, o segredo da felicidade. Então, felicidade tem muito a ver com as decisões que nós tomamos. Tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Isso é muito importante. As escolhas, as decisões que nós tomamos, elas definem se nós vamos viver felizes ou não. E aí eu te deixo 3 perguntas que são muito importantes para nós. Primeiro, como você tem tomado as suas decisões até aqui? Como você tem tomado as suas decisões? Segundo, que tipo de princípios norteiam as tuas escolhas? O que é que você usa como princípio norteador para as escolhas que você vai fazer? E a terceira pergunta dentro dessa linha é: geralmente você tem tomado decisões importantes no impulso? As decisões que você toma, elas são bem pensadas, elas são fruto de reflexão, elas são fruto de um tempo de oração, ou você as toma de cabeça quente, ou você as toma no momento de impulso. As suas decisões, as decisões que você tomou no passado, elas trouxeram você para o estado que você está vivendo hoje. Tenha certeza disso. As decisões que você tomou lá atrás, elas te trouxeram até agora, até o que você está vivendo hoje. Você não é fruto do acaso, você é fruto das decisões que você vem tomando. E aquela frase que eu gosto muito, quem me acompanha sabe que eu cito ela de vez em quando, é que se você não está satisfeito com a colheita que você está tendo, você não adianta reclamar e brigar. É importante que você mude as sementes que você está lançando. Quando a gente vê uma semente, a gente às vezes não imagina, olhando aquela semente, às vezes minúscula, pequenininha, que cabem tantas na palma da sua mão, a gente não imagina que dentro daquela sementinha possa haver uma enorme árvore. A gente não consegue visualizar, às vezes, o futuro, e é nessa que nos damos mal. É aí que experimentamos as coisas amargas, porque não selecionamos bem as sementes e depois vamos ter que lidar com a árvore enorme que ela se transformou. Então, preste muita atenção nas sementes que você está lançando, e se hoje a colheita está te desagradando, mude a semeadura, para que no futuro as coisas possam ser diferentes
na sua vida, na sua família, na sua questão profissional, na sua vida cristã, espiritual, enfim, todas as áreas da tua história, tá bom? Então, se você realmente deseja ser feliz, vai ser necessário que você abra mão de alguns enganos, de algumas mentiras. Não é? Nunca seremos plenamente felizes se trocarmos os princípios de Deus, a vontade de Deus, por alguns momentos de prazer. Então muita gente está sofrendo e se angustiando porque ela achou que ela seria feliz tendo uma experiência de minutos, uma noite de prazer, e às vezes está trocando uma vida de felicidade por um momento de prazer. E quando a gente diz aqui no estudo, não troque a tua felicidade, não é, por momentos de prazer, tire esses sofismas, essas mentiras da tua mente, é porque o mundo diz isso. Viva o momento. Você não sabe o que vai ser. Viva agora. Faça o que você tiver vontade. Faça o que o seu coração manda. E a palavra de Deus diz que isso é absurdo, porque o nosso coração é enganoso, que a gente não pode ouvi-lo. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é de morte. Então, se você vai fazer o que você acha bom, se você vai fazer o que o teu coração manda, é impossível você ter alegria, ser feliz, porque isso é fruto exatamente da presença do Senhor na sua vida. E quando nós temos esses princípios, a gente vive o que nos diz Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Para que essa paz ela esteja em nós, a gente esteja vivenciando, é necessário que a gente seja realmente alguém que caminha nos princípios da palavra de Deus, que a gente tenha um entendimento do Senhor e não o nosso entendimento, não o que a gente acha bom ou ruim, não é? Então, hoje a gente começa essa série de estudo falando sobre as bem-aventuranças. E é interessante pensar nisso, não é? O que é as bem-aventuranças? Primeiro, uma informação interessante, que essa coisa do Sermão do Monte, não é? Que foi um sermão mais conhecido de Jesus, ele foi apelidado assim por Agostinho de Hipona, né? Ele que chamou o texto que começa lá em Mateus 5 de Sermão do Monte, não é? E lá começa assim, não é? Mateus capítulo 5, 1 e 2 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, e aí vem alguns capítulos aí de ensinamentos de Jesus, não é? Então a gente vai analisar um pouco dessas bem-aventuranças, e a primeira delas, não é? A primeira coisa é entender o que é alguém bem-aventurado. Então, bem-aventurado, aí ao pé da letra, seria dizer alguém que é 1000 vezes feliz. Olha só, não é? Ter realmente o sentido e a felicidade da vida. Alguém que possui o sentido e a felicidade da vida. Bem quer dizer muito, e aventurado vem de ventura, felicidade. Então é alguém que tem muita felicidade. E a primeira bem-aventurança é exatamente a que está no verso 3, que diz: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você já parou para pensar o que Jesus quis dizer quando ele disse que bem-aventurados são os pobres de espírito? Você já parou para pensar nisso? Bem-aventurado os pobres de espírito. O que Jesus queria dizer com isso? Primeiro, para a gente entender, vamos dizer o que não é. Vamos começar ao contrário. O que não é um pobre de espírito? Pobre de espírito não é aquele que é pobre do ponto de vista material, financeiro. Então a gente pensa, né? Todo mundo que não tem recursos, que passa apertos na vida financeiros, esses são os pobres de espírito. Não. Infelizmente tem pessoas que não têm recursos financeiros e não são pobres de espírito. E tem pessoas que têm muitos bens, muitas posses e podem ser chamadas de pobres de espírito. Então não tem a ver com condição financeira.
Também, pobre de espírito não é aquele que se deprecia. Sabe aquele que diz assim, eu sou um ninguém me ama, ninguém me quer. Também não tem a ver com isso. Não é esse o pobre de espírito. Também não é um covarde. Às vezes a gente usa esse termo de forma depreciativa, não é? A gente diz, você é pobre de espírito, porque a pessoa demonstra covardia e tal. Não tem a ver com isso também. Não é um termo que Jesus usou de forma negativa. E também não é aquele que esconde o seu talento. Alguém que poderia fazer tantas coisas boas, mas é um pobre de espírito, não faz nada, não mostra nada, esconde. Não, também não tem a ver com isso. Então o que é? A intenção de Jesus ao falar de pobre de espírito é mostrar aquele que reconhece que é carente do Senhor na esfera do Espírito. É alguém que sabe que é dependente, alguém que sabe que precisa do Senhor. Então a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Por quê? Para ser uma pessoa pobre de espírito, Jesus disse que pobres de espírito são muito felizes, e a gente está falando de felicidade, de bem-aventurança. Para ser alguém pobre de espírito, nós precisamos primeiro exercer a humildade. Ser humilde. Pastor, eu me orgulho da minha humildade. Jesus, né? Já ouvimos isso, né? Então, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe. Olha só, opõe, é muito forte esse termo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a palavra orgulho significa cheio, não é? E Jesus nos ensinou a nos esvaziarmos. Então quem é soberbo, quem não tem humildade, é alguém que está cheio. E quem está cheio não pode ser cheio. Então quem está cheio do seu orgulho, quem está cheio da sua vaidade, quem está cheio da sua prepotência, da sua arrogância, não pode ser cheio do Espírito. Você entende por que Deus se opõe ao arrogante? Se opõe a quem não é humilde? Porque se ele já está cheio, repleto, e é isso que a palavra orgulho significa, ele não pode ser cheio da presença, não pode ser cheio do Espírito. Então, meu irmão, se o orgulho me domina, o Espírito Santo não tem lugar na minha vida. Se a arrogância me domina, o Espírito Santo não consegue lugar na minha vida, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não é isso? Então, se eu estou sendo ocupado por arrogância, se eu estou sendo ocupado pelo meu orgulho, então Deus não pode encher a minha vida. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, não é? E ser humilde também, diga-se de passagem, não é aquela coisa, não é de falsa que muitas vezes a gente sustenta. Por exemplo, quando alguém elogia a gente fica, não é isso, olha, é Jesus. E lá no fundo a pessoa está dizendo, eu sou bom mesmo, eu sei fazer, eu sei, ninguém faz como eu. Então não é isso não. Sabe o que é ser humilde? Não é quando alguém te elogia você ficar feliz, não é você agradecer, poxa, obrigado porque você reconheceu o que eu fiz. Isso não é falta de humildade. A humildade, ela tem o seguinte entendimento: é o reconhecimento de quem fez você daquele jeito. Então digamos que eu estou falando com alguém agora que cante muito, tem uma voz linda, potente, seja uma pessoa excelente, cantora, um cantor muito, muito bom. Então, a pessoa pode ser soberba, achando, poxa, ninguém canta como eu, ou ela pode ser humilde e dizer assim, quem me deu essa voz foi o Senhor. Quem me agraciou com esse dom foi o Senhor. E eu utilizo o meu dom para a glória do Senhor. Eu sei que Ele é quem deu, então a glória não é minha, a glória é de quem me deu. É isso que é humildade. Não é você não reconhecer os talentos e as potencialidades que você tem. É você reconhecer quem te deu. É você reconhecer quem te proporcionou isso. E atribuir à pessoa certa a glória pelo dom. Então, não é você reconhecer que você tem. É reconhecer quem te deu. Entende? Então, se você canta bem, é você saber, não, eu sei que eu tenho uma boa voz. Eu sei que eu consigo cantar bem. Mas eu sei principalmente que eu tenho uma boa voz
e que eu canto bem, porque o Senhor me concedeu o dom. Porque o Senhor me deu essa característica e é para a glória e honra do nome dele. Então é isso, humildade não é se depreciar, mas é reconhecer que o seu valor está em Deus. Para ser uma pessoa pobre de espírito, a gente precisa também ser dependente do Senhor. Dependência é algo característico de quem é pobre de espírito. João capítulo 15, versículo 5, texto lindo, que diz: eu sou a videira. O Senhor, vocês, eu e você, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é ser pobre de espírito. Quando eu reconheço que eu não posso fazer nada se Deus não me der condição. Imagine que eu acorde um cantor, vou voltar aí no cantor. Por mais que ele tenha uma voz linda, de repente ele acorda rouco. Que adianta a voz dele? Então, tudo que temos e somos vem do Senhor, é graça. Então nós somos dependentes. Eu levanto de manhã e agradeço. Por quê? Porque Deus me deu graça de viver mais um dia. Já ouvi pessoas dizendo assim: o que eu tenho não tem nada de dar graças a Deus, não. O que eu tenho é fruto do meu trabalho. Que ignorância, que falta de dependência, que falta de pobreza de espírito. Por quê? Porque o pobre de espírito sabe: eu fui trabalhar sim, eu fui me dedicar, eu fui me empenhar, mas eu só levantei de manhã para trabalhar, porque o Senhor renovou sobre mim o fôlego de vida. Eu sou dependente do Senhor. Sem Ele, não podemos fazer nada. Também Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz: eu tudo posso naquele, em Cristo, que me fortalece. Todas as nossas potencialidades se realizam em Deus. Podemos sim tudo, e Paulo está falando aqui que pode passar por lutas, por dificuldades, o contexto é esse. Podemos tudo, sim, mas naquele, estando em Cristo, estando naquele que nos fortalece. Então o pobre de espírito reconhece que a fonte da sua força é Deus, está em Deus, que somente nele é possível nós termos uma vida real e feliz. Mais do que isso, para ser uma pessoa pobre de espírito, nós precisamos agir com arrependimento. Arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. No último estudo de célula falamos sobre isso, não é? Para ser salvo, precisamos ter certeza da salvação, precisamos dar frutos de arrependimento. E aqui também, para sermos pobres de espírito, precisamos dar frutos de arrependimento, porque tem dois tipos de corações que Deus não resiste: o coração quebrantado e o coração arrependido. O coração que reconhece a sua pobreza, que se quebranta diante do Senhor, e o coração que se arrepende dos seus pecados, das suas falhas e das suas imitações. Quando a gente age assim, quando a gente se coloca desse jeito, a gente atrai o favor de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, e Ele nos muda e nos molda segundo a vontade dEle. Por isso, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe o que isso quer dizer? Quando a gente vai falar com alguém: poxa, você errou, e a pessoa começa a dizer assim: mas eu errei porque fulano falou, eu errei porque fulano fez, eu errei porque tal coisa aconteceu. Ou seja, ela começa a te dar uma lista enorme de razões por que ela errou. Ela não se arrependeu. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Se o Senhor nos confronta, se algum líder nos confronta, a gente reconhece o nosso erro, a gente diz: está certo, eu errei. E não tem culpa de ninguém, de A, de B ou de C. Eu errei e eu vou mudar, e eu vou buscar uma direção de Deus para a minha vida. Isso é ser bem-aventurado, é ser pobre de espírito. Alguém que age com o coração quebrantado e arrependido. E partindo já para concluir o nosso estudo, Mateus capítulo 5, versículo 3, na parte B diz: porque deles é o reino dos céus. Deles, dos pobres de espírito, é o reino dos céus. Então, o reino dos céus está disponível para quem é pobre de espírito, aqueles que se reconhecem
como necessitados de Deus e por isso tornam-se capazes de tornarem-se dono de tudo. É engraçado, é o contrário. Eu sou pobre, eu me reconheço pobre, necessitado e como resposta a esse meu sentimento, Deus me coloca para administrar tudo que Ele fez, tudo que Ele tem. Mas soberbos, Ele resiste. Arrogantes, Ele resiste. Agora humildes, pobres de espírito, então esses desfrutam de tudo que Deus tem, não é? Então que hoje, meu irmão, minha irmã, a gente pare para pensar um pouquinho e desfrute de tudo que Deus tem para nós. Bem-aventurados, 1000 vezes felizes, muito felizes, são aqueles que vivem os propósitos de Deus. São aqueles que são pobres de espírito. Tem a ver com dinheiro, não tem a ver com situação, né? Não, tem a ver com atitudes, tem a ver com posturas, coração quebrantado, dependência de Deus, reconhecimento que tudo que temos vem dele. Esses são os pobres de espírito. Posso terminar dizendo para você? O que Deus quer não são pessoas de nariz em pé, que se acham mais do que as outras. Sabe que na igreja às vezes eu já vi muita gente assim? Certa vez eu ouvi um irmão dizendo para mim assim, não pode subir qualquer um no monte não. Um monte é um lugar que só podem subir quem está preparado. Nós não estamos preparados, irmãos. Nós estamos buscando nos preparar para estar com o Senhor. Então muitas vezes os dons nos tornam arrogantes, muitas pessoas se tornam arrogantes porque crescem na fé e se acham melhores e mais sábios do que os outros, porque tem mais dons, porque tem mais talentos, porque tem a voz melhor, porque toca um instrumento melhor, porque fala melhor, porque faz uma oração mais bonita. Quando isso entra no nosso coração, a gente ocupa o espaço de Deus e deixa de ser pobre de espírito e automaticamente deixa de ser bem-aventurado e automaticamente deixa de possuir o reino dos céus, porque Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, não são dos arrogantes, não são os vaidosos, não, os pobres de espírito, que dependem em tudo do Senhor, deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente se encontra novamente. Fique na paz.